como capacidade civil, idoneidade moral, devem permanecer com o advogado durante toda a sua vida profissional. Eu tenho que ser idônea no momento da inscrição e durante toda a minha vida. Eu tenho que não exercer atividade incompatível no momento da minha inscrição e durante toda a vida. Pois bem, quando eu assumo um cargo incompatível depois de inscrita na OAB, eu tenho duas situações possíveis e essa é uma pergunta muito recorrente na prova da OAB. Nós vamos ter que analisar, olhando a questão, e você, advogado que nos assiste, vai ter que analisar na sua vida pessoal, assumindo este cargo, se ele tem, para efeito da lei e de cancelamento ou licenciamento, um caráter temporário ou definitivo. Nós vamos dar dois exemplos e vai ficar muito simples de entender o que significa esse caráter temporário e definitivo desta função assumida pelo advogado. O inciso 1 do artigo 28 fala que é atividade incompatível. Na verdade, ele trabalha duas possibilidades: chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo. Mas vamos trabalhar o primeiro exemplo, chefe do Poder Executivo. Imagina que o advogado foi eleito prefeito da sua cidade, assumindo, portanto, um cargo previsto expressamente no artigo 28 como atividade incompatível com a advocacia. O que acontece com a inscrição dele a partir desse momento? Ele não pode exercer mais a advocacia, porque a incompatibilidade significa a proibição total, até mesmo em causa própria. Ok, ele já tem a sua inscrição, assumiu um cargo incompatível e o caráter deste cargo, prefeito da cidade, é temporário. Você respondeu. Sendo temporário, ele não perderá a sua inscrição na OAB. A alternativa correta na prova será licenciamento. É a hipótese prevista no artigo 12 do Estatuto. O licenciamento é um afastamento temporário dos quadros da OAB, que permite a manutenção do número. Nesse período do licenciamento, este advogado fica proibido de exercer qualquer uma das atividades privativas da advocacia, mas ele mantém o número de inscrição. Este período de licenciamento, como proíbe o exercício profissional, também isenta do pagamento da anuidade. Terminando o prazo do mandato como prefeito, ele retomará o exercício profissional. Normalmente, retomará o pagamento da contribuição anual obrigatória com o seu mesmo número. Diferente situação, se este advogado, aprovado num concurso público, por exemplo, para a magistratura, para o Ministério Público, atividades também consideradas incompatíveis com a advocacia, tiver que deixar a advocacia em função desta nova atividade profissional, da aprovação no concurso público, que será considerada definitiva. Por que é definitiva, professora? E por que, no caso do prefeito, é temporário? Porque no primeiro exemplo, o chefe do Poder Executivo, nós conseguimos definir de forma muito precisa esse lapso temporal, o início e o fim do mandato. Quando o advogado aprovado no concurso para a magistratura ingressa nessa nova atividade, eu não tenho esse lapso temporal estanque. E prefeito do Estatuto da Advocacia, esta nova atividade deve ser considerada de caráter definitivo. Já que mudou o caráter, e nós falamos que era esse o aspecto que deveríamos analisar, eu tenho como consequência o cancelamento da inscrição. Atividade incompatível assumida em caráter definitivo gera o cancelamento. Previsão do artigo 11.
E o segundo requisito, também polêmico e importante, que nós vamos abordar no tema inscrição: idoneidade moral. É o inciso 6º. Idoneidade moral é requisito para inscrição. E a própria lei, no parágrafo 4º do artigo 8º, diz quem não é considerado idôneo. Não é considerado idôneo aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo se reabilitado. E aí surge uma dúvida. Por isso que eu falei que esses dois incisos geram problema na hora da nossa prova. A dúvida é: o que é crime infamante? Aquele que tiver sido condenado por crime infamante não é idôneo, salvo se reabilitado judicialmente. O crime infamante, ele vem de uma construção, esse conceito, doutrinária. Uma construção da doutrina para explicar que alguns crimes afetam a dignidade, a honra, a confiança que nós temos que depositar na pessoa do profissional advogado. Infamante vem de infâmia, ou seja, de desonra, de má fama. E aí você pode perguntar: professora, dá um exemplo, qual é o crime infamante então? Estelionato, por exemplo, é um crime infamante, assim considerado pelo Conselho Federal da OAB. Vejam, a gravidade do crime não é o fator único para determinar se ele é infamante ou não. O aspecto da confiança, da honra, da dignidade deste profissional é que vai ser levado em consideração para determinar se ele é infamante ou não. Portanto, não é qualquer crime que vai gerar esta inidoneidade moral para o advogado. Esses requisitos que nós trabalhamos no artigo 8º e todo o artigo 8º, eles também se aplicam ao candidato à inscrição como estagiário. É claro que não integralmente. O estagiário não vai ter que apresentar o diploma, tampouco a aprovação no exame de ordem. Mas estes requisitos de atividade incompatível, não exercício e idoneidade moral também têm de ser cumpridos por aqueles que vão fazer a inscrição como estagiários. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a minha inscrição, ou pretendo fazê-la, eu passo a integrar os quadros da ordem. Pouco importa se esta minha participação na OAB é na qualidade de estagiária ou de advogada. Aplicam-se, portanto, os requisitos do artigo 8º para a inscrição como estagiário, que é uma das espécies de inscrição, e para a inscrição como advogado. Para encerrar este programa, eu quero trazer uma outra modalidade de inscrição. Falamos dessa inscrição principal e da inscrição do estagiário. Quero trazer uma outra modalidade de inscrição, que é a inscrição suplementar. Esta inscrição suplementar, como o próprio nome diz, suplemento, ela só é permitida para aquele que já tem uma inscrição, para o advogado inscrito. E ela é exigida, como vocês sabem, para todo aquele que passa a ter exercício habitual fora da área territorial do Conselho Seccional onde ele está inscrito. Então, esta área territorial, que é o Estado membro e o Distrito Federal, é a área onde eu tenho a minha atuação livre, a minha liberdade de atuação sem nenhum limite de causas. Fora do meu Conselho Seccional, eu sou inscrita aqui em São Paulo, na OAB, seção de São Paulo. Fora de São Paulo, eu posso atuar em cada uma das unidades da federação até o limite de 5 causas ao ano. Até aí tranquilo, é o conceito da suplementar que você já conhece. No entanto, pessoal, o que a gente tem que lembrar é que a cada ano, os casos remanescentes, os casos dos anos anteriores,
que não terminaram têm que ser trazidos para a contagem no ano